Muito bem, nós temos dois cânticos e eu botei os dois cânticos sobre coração, sobre como Deus trata o nosso coração, como nos ajuda com base na palavra, não é? Cada coração procura onde possa descansar, mas descanso verdadeiro só Jesus o pode dar. A gente já cantou esse cântico aqui algumas vezes, todos dois são do meu irmão. Cada coração procura puro. Davi, chorando a sua tristeza, o seu arrependimento é diferente de remorso. Judas teve remorso, suicidou. Pedro arrependeu-se, chorou. Davi arrependeu-se, chorou, pedindo clemência a Deus. É diferente. Arrependimento vem de Deus, remorso não, é um fruto do pecado de alguma forma.
meu Senhor, mais uma vez graças te damos, Pai querido, pelo consolo, pelo conforto da Tua palavra. Como é bom, Senhor, ter a Tua palavra revelada para nós, escrita, tudo o que aconteceu, como o Senhor fez, como o Senhor faz e como o Senhor há de fazer. Tudo já nos está revelado. O problema é o pecado, Senhor, que permanece mesmo nos remidos, e carecemos da Tua graça, da Tua longanimidade, da Tua paciência, meu Senhor, porque somos pecadores devagar, pecadores lentos, mas nós sabemos da Tua paciência, da Tua longanimidade, da Tua graça, da Tua misericórdia, mesmo conhecendo também que ao Senhor pertence o juízo. Nos ajuda, Senhor, para que realmente vivamos para louvor da Tua glória, crescendo cada vez mais no conhecimento da Tua vontade, exatamente para fazer a Tua vontade, para vivermos alegres no Senhor e o Senhor alegre conosco. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos seguido uma linha de pregação, os irmãos sabem disso. E vamos ler hoje, vou mostrar para vocês aqui hoje. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 15. Já falamos tantas vezes nesses versículos aqui. Não apenas diretamente neles, como usando-os em outras pregações. Nas pregações passadas nós usamos alguns versículos desse trecho aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 15. Falar sobre o poder da palavra de Deus na vida do crente. A palavra de Deus, ela restaura a alma. Ela nos adverte, nos admoesta, nos encoraja. Então diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles o fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vejam como o nosso Deus é maravilhoso, nos revelando quem Ele é, quem nós somos, pecadores, caídos lá em Adão, mas Ele diz que ia restaurar a sua criação, e os eleitos são uma prova de que essa restauração está em andamento. Já aconteceu na eternidade, mas está em andamento. Então, irmãos queridos, como eu disse para vocês lembram? Nas últimas mensagens, nós falamos sobre a possibilidade real de apostasia prática. Isso não quer dizer perder a salvação. Quem apostatou é porque nem salvo era. Porque um salvo, ainda que ele apostate, como Salomão fez isso durante décadas, mas voltou. Como o filho pródigo, voltou arrependido e foi perdoado. Então nós vimos isso aqui. A possibilidade de arrependimento e perdão do eleito de Deus, pela graça de Deus. O que não é eleito não vai se arrepender. Ainda que ele aparente ser crente, não é, como o irmão do filho pródigo. Então, em quase todas as mensagens,
alertando para a secularização, para a mundanização da igreja. Nós citamos algumas partes desses versículos aqui. De alguma forma nós citamos algumas partes dele. E é por isso mesmo que o apóstolo Paulo ensina aos coríntios, usando exemplos passados de Israel, lembrando-lhes que não obstante o cuidado de Deus com o seu povo no deserto, por causa da desobediência, que é o começo de todo o pecado, seja idolatria, depravação, prostituição, o que for, começa com a desobediência. Lembra de Eva? Começou com a desobediência. Pois é, começa com a desobediência, a idolatria. Por causa disso, todos eles ficaram, ou a maioria deles, como o apóstolo diz aqui, ficaram prostrados no deserto. Deus os rejeitou. E Paulo alerta para esse perigo real, como lemos aqui de 1 a 6. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Olha o cuidado de Deus com o seu povo. Foram batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um manjar espiritual, beberam da água que saiu lá de uma rocha, fonte espiritual, porque bebiam da pedra que era Cristo. Entretanto, mesmo com todo esse cuidado de Deus com o seu povo, graça, misericórdia, amor, longanimidade, essa longanimidade tem um tempo. Como eu disse no caso da arca, Noé, esse tempo Deus estabeleceu, 120 anos. O tempo que eu dou para a humanidade é 120 anos agora. Pois é, com 120 anos ele acabou com a humanidade. Então repare, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então, meus filhos, o apóstolo cita alguns exemplos, alguns casos da desobediência, da idolatria, da imoralidade, cultura do povo. No deserto eles estavam indo com a cultura do Egito, encascorada na cabeça deles, cadê a melancia, cadê não sei o que, estamos abusados já de comer esse manjar, esse maná, queremos carne. No outro caso aqui da imoralidade, foi o caso lá de Balaão, a gente vai já falar aqui. Então eles chamam a atenção, olhem, prestem atenção por causa da cultura, como a farra do bezerro, cultura do Egito, tinham saído de lá tão pouco tempo. Enquanto Moisés subiu o morro para receber a lei de Deus, o povo caiu na farra. Pediram a Arão, o sacerdote, fez um bezerro de ouro e o povo caiu na farra, a beber e se alegrar. E Deus disse, Moisés, desce lá que o povo está lá na maior gandaia. Então repare, meus irmãos, Êxodo 32 está contada essa história. Quando Moisés mandou que os levitas, quando viu a imoralidade, mandou que os levitas, cada um puxe a espada e mate a seu irmão, que seja. Mataram cerca de 3.000 homens irreverentes, está escrito lá. Cerca de 3.000 homens irreverentes foram mortos pelos levitas, povo de Israel. No versículo 8 aqui, quando Paulo fala de imoralidade, ele está falando no exemplo lá de Baal-Peor, o caso de Balaão, profeta que ninguém sabe que profeta era aquele, mas o fato é que ele não amaldiçoou o povo. O rei mandou ele amaldiçoar, ele disse, amaldiçoou? Não, povo de Deus não, eu vou dizer o que Deus disse. Sim, mas a história para frente depois diz que ele levou o povo à prostituição, mandou o povo se casar com as mulheres moabitas e tudo, então essas mulheres moabitas levaram o povo à prostituição. Cultura! Levaram o povo à prostituição, se secularizou, se mundanizou, se prostituiu. Um banquete sacrificado a ídolos e com as mulheres moabitas. E Paulo diz que morreram 23.000. Se você for lá ver, lá em Números, lá está escrito que foram 24.000. Então ninguém vai brigar com Paulo por causa de 1.000. Lá está escrito que foram 24.000. Paulo diz aqui que foram 23.000. Irmãos queridos, o fato é que a simples infiltração em Israel das mulheres moabitas levou o povo à desobediência, à imoralidade, à prostituição e morreram 24.000. A simples infiltração da cultura no povo de Israel deixaram a palavra de Deus, irreverência ao Senhor. Em seguida, no versículo 9, Paulo está dizendo aqui, ele começa a dizer, ora, por causa dessas coisas, aí ele começa a dizer, o povo sentou-se a beber, ele está falando do caso lá, do bezerro de ouro. Depois, entregaram-se à moralidade, morreram 24.000, o caso lá de Baal-Peor, de Balaão. Não confiaram no Senhor, versículo 10 mais para frente aqui,
Em seguida, o apóstolo lembra o episódio das serpentes venenosas e não confiaram no Senhor. Abusados de comer esse maná, e estamos abusados disso, a gente quer carne. Tu acha a gente para cá para morrer no deserto? Não tem pão, não tem carne, não tem nada. Pois é, Deus de novo mandou serpentes venenosas. Serpentes venenosas para matar, não diz o quanto, mas diz lá que mataram muitos do povo de Israel. Aí Deus mandou Moisés levantar a serpente, todo mundo sabe dessa história, serpente de bronze, todo aquele que olhar para a serpente, a mordida não os matará mais. Mas diz lá que muitos morreram, não diz quanto, mas está lá escrito que matou muitos do povo de Israel. Aí no versículo 10 ele dá o último caso, o último exemplo, o episódio da murmuração contra Moisés, por causa do castigo que Deus deu a Coré e sua família, Datã, Abirão. Deus foi que os matou. Abriu a terra, foi. Começaram a reclamar lá de Moisés, porque mataram o nosso povo, porque não sei o quê, porque não sei o quê. De novo, Deus se irou contra o povo. De novo. O líder ungido de Deus foi rejeitado pelo povo, murmurando. E ali está escrito que Deus matou mais 14.700 israelitas só por causa dessa murmuração. Não matou mais porque o Moisés intercedeu, chamou Arão, pega o teu incensário, bota aí o incenso. Aí diz que eles foram para o meio do povo. Aí Deus parou a matança. Mas já ia com 14.700. Não esqueça, irmão, Deus é longânimo, é misericordioso, é bondoso, é gracioso, mas é juízo. A longanimidade de Deus tem um limite. É Ele mesmo quem põe esse limite. Lá em número 16 tem essa história de Coré, Datã, Abirão, os líderes se insurgiram contra Moisés. Você é quem? Quem foi que colocou você como príncipe sobre nós? Aí Deus disse, eu vou mostrar para eles quem é. E mostrou. Então, irmãos, é por isso que no versículos 11 e 12, na sequência aqui, já lemos do 1 até o 10, tendo aqui para vocês essas coisas que nós dissemos. No 11 e 12, ele diz, estas coisas, a palavra de Deus escrita para nos confortar, nos consolar, nos encorajar e nos repreender. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Com certeza absoluta, Paulo, quando pregava o evangelho, ele, não só ele, os outros apóstolos, eles achavam que Jesus estava vindo ainda com eles vivos. Todos eles achavam isso. Até porque Jesus disse, não passará essa geração. Eles entenderam que geração era eu, meu filho. Não era. Muito bem, irmãos, então ele diz isso. Estas coisas sobrevieram a Israel para exemplo, para nos mostrar, está aqui, está escrito para nos mostrar. Paulo escreve lá os Romanos também, 15:4, que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação da palavra tenhamos esperança, pelo encorajamento da palavra. Pois é, está aqui, irmão, nós temos a palavra. Eu chamo tanto a atenção dessa minha igrejinha, há 15 anos vai fazer já. Palavra, irmãos, palavra. O resto é besteira. O que não tiver atrás da palavra é besteira, seja o que for. Se não estiver atrás da palavra, se não for a palavra que estiver na frente nos encaminhando, seja o que for, é besteira. É tolice, é idolatria, é arrogância do ser humano, achando que ele pode fazer alguma coisa. A igreja pode fazer alguma coisa. A igreja é quem? Nós, os salvos. E o salvo vai andar de acordo com a palavra. Muito bem, irmãos. Como salvos, o que precisamos saber é como preservar a santidade. Nós, salvo, santo é separado, é escolhido, é eleito. Como preservar a santidade numa sociedade secularizada? Até a igreja secularizada. Se estamos no mundo, então, como saber identificar os limites da nossa convivência com esse mundo? A fim de que não sejamos secularizados, mundanizados. Hoje ensinei para os meninos lá dentro. É no colégio, é na faculdade, é no jogo de futebol, é no namoro, onde for. Eu tenho que mostrar que sou crente. E não é querer mostrar que sou crente santarrão, não. Isso é um hipócrita. As pessoas têm que ver em mim, independente de eu dizer, ei, eu sou crente. Não é isso. Lembra de Elias, Eliseu? As mulheres lá dizem, esse é um homem de Deus. Ele não disse nada, ele ia passando. Vejo que esse é um homem de Deus. Ela viu o comportamento, a conduta daquele homem. Será que devemos então nos separar fisicamente do mundo, já que esse mundo jaz no maligno?
Não, é claro que não. Tanto a Bíblia quanto a história nos ensinam que não é assim. Nos evangelhos nós vemos, por exemplo, os fariseus, hipócritas, como Jesus os chamava o tempo todo, que pelo simples fato de andar na rua e esbarrar em algum gentil é quem não era judeu, quando chegava em casa tinha que se higienizar, porque esbarraram no imundo. Que tristeza, isso eram os líderes, eram os pastores de Israel. Depois a história nos relata, por exemplo, o caso dos mosteiros, pais da igreja, primeiro, segundo, terceiro século, 4 em diante, os pais da igreja se consideravam santos, e eram mesmo em alguns casos, e o mundo podre, então eu vou me separar do mundo, criaram os mosteiros. Todo mundo sabe, quem estuda história sabe dessa história. Criaram os mosteiros, e nesse mosteiro foi produzida muita literatura, que até o Novo Testamento, muita coisa foi preservada por causa desses mosteiros. Só que a história também nos conta a imoralidade e a perversão dentro dos mosteiros. A história nos relata isso. Então não é nos afastando do mundo que nós vamos nos santificar. Os monges se consideravam muito santos e foram para o mosteiro para santificar ainda mais. Pois é, mas a história nos mostra a imundície que era dentro dos mosteiros, imundície sexual, perversão sexual, tudo. Não é assim, portanto. Aqueles que têm os mosteiros próprios, eles são o próprio mosteiro, se achando muito crente, muito santarrão, muito separado, e nós conhecemos a sua vida, a sua conduta. Não é assim. Irmãos queridos, prestem atenção. Nós precisamos compreender que não somos deste mundo, mas estamos nesse mundo. Somos peregrinando. Lembra, cantamos agora aqui. Nós somos peregrinos nesse mundo. Esse mundo é de Deus, mas Deus mesmo o entregou ao maligno. Foi Deus mesmo. Dentro dos limites de Deus, mas foi Deus. Ele nos separou desse mundo. É isso que é a igreja. Chamou para fora, mas depois mandou para dentro de novo. Vocês agora vão ser luz nesse mundo escuro, de trevas. Eu chamei, salvei, santifico pela palavra e agora vocês vão testemunhar. É isso, vocês agora são a luz do mundo. É só isso que é a igreja. O que passa disso é organização sócio-religiosa. Todo mundo tem que ter, nós vivemos em sociedade. Mas a igreja é isso, irmãos. É isso que se chama paradoxo. Duas verdades que convivem sem que uma elimine a outra. Nós não somos desse mundo. Essa é uma verdade bíblica, mas estamos nesse mundo e temos que continuar aqui. É outra verdade bíblica, e uma não exclui a outra. Nós não somos desse mundo, então vamos criar um mosteiro para nós, um negócio diferente, uma espaçonave dessa para ir para o espaço e a gente fica lá até Jesus voltar. Não é assim. Não é assim. Nós precisamos compreender estas coisas. E por isso nós precisamos da palavra. Nós mesmos não temos como compreender muitas coisas, e Jesus disse até para Pedro: Pedro, tu não compreendes isso agora não, depois tu compreenderás. Vai ter o tempo de Deus nos revelar, e a palavra está revelada já aqui, escrita, mas ela vai nos revelando cada vez mais à medida que estudamos, em oração, em comunhão dos irmãos, pelo ensino de um pastor. É isso que é igreja. O resto é a vida dessa igreja no seu dia a dia, sendo luz no mundo. É isso. Então, irmão, nós precisamos saber disso. Precisamos compreender as doutrinas da criação e da redenção. A Bíblia toda só trata disso. Criação, Gênesis 1 e 2. Queda, Gênesis 3. A partir de 3:15, a promessa do Redentor, o Filho da mulher, o Messias que virá. Daí em diante, toda a Bíblia trata da redenção. Todo mundo que tiver aqui, Davi, Moisés, o que for, Barrabás, o que for, Pilatos, o que for, tudo está incluído na história da redenção, até o último dia, Apocalipse, quando ele virá. É só disso que a Bíblia trata. Toda a Bíblia só trata disso. Criação, queda e redenção. E por fim, glorificação no último dia.
consumação total no último dia, quando serão feitos novos céus e nova terra. É só disso que a Bíblia trata. Então, pregação bonita, terapêutica, é falsa. Qualquer uma, seja quem for o pastor. É falsa. Então, irmãos, nós precisamos entender essas coisas. O que é que diz? O que é que eu tenho que saber? A doutrina da criação. Deus criou todas as coisas, inclusive o homem. E principalmente o homem, a sua imagem e semelhança, e viu Deus que era muito bom. Nós sabemos disso. Todos os seres humanos foram criados à semelhança de Deus. Atenção, tanto os cristãos como os não cristãos, tanto os salvos como os condenados, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, segundo a doutrina da criação, todos os seres humanos receberam os mesmos atributos de Deus, atributos comunicáveis de Deus, todos. Ou seja, todos os seres humanos, salvos ou não salvos, têm virtudes capazes de inventar, capazes de descobrir, capazes de amar, capazes de fazer muitas coisas que são úteis ao mundo e à comunidade, à sociedade, independentemente dele ser crente ou não. Portanto, não é do mundo caído que devemos nos separar, mas sim do mundo caído, do mundo corrompido pelo pecado. O problema não é o mundo caído em si, e sim a corrupção que se instalou no mundo caído a partir de Adão. Sabemos que o pecado corrompeu toda a criação, nós conhecemos essa história. Acredite e aceite quem quiser, mas essa é a história bíblica. Nós sabemos disso. O pecado que existe e corrompe o mundo, nós conhecemos. Porém, também, isso é a doutrina da criação, queda. Só que nós também conhecemos a doutrina da redenção, que começa lá em 3,15 Gênesis. Segundo a qual o pecado foi vencido pelo Cordeiro de Deus, aquele descendente da mulher, o descendente de Abraão, o descendente de Jacó, o descendente de Judá, o descendente de Davi. Nós conhecemos essa história. O Messias prometido, nós conhecemos. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista, na época dele, foi o único que recebeu essa revelação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém mais recebeu essa revelação. João disse, é esse aí. Está revelado para nós aqui. Portanto, irmão, nós os que fomos remidos, criados, corrompidos e remidos, sabemos dessas coisas e temos consciência de que para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Paulo explica isso em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, nós sabemos disso. Nós, os que fomos remidos, sabemos que continuamos sendo santificados por Deus em Cristo Jesus, e isso só se dá única e exclusivamente pela sua palavra. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Através do Espírito Santo que inspirou a palavra, o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, o Espírito Santo que agora habita em nós e agora nos conduz em santidade de vida, quanto mais crescemos no conhecimento da palavra de Deus. Não pode ser diferente disso. Então, por que a igreja não age assim? Nós sabemos dessas coisas, irmãos, que é pelo estudo diligente da palavra. É por isso que nós precisamos tanto da palavra, lemos aqui, a palavra que nos admoesta, a palavra que restaura. Eu sou um pecador corrompido. Só a palavra de Deus vai restaurar esse pecador corrompido. O estudo diligente da palavra, nós precisamos disso. Precisamos saber pela palavra que tudo que está presente no mundo criado, de alguma forma vem de Deus, e eu tenho que identificar, mas prejudica o nosso relacionamento com Deus, eu tenho que identificar. Afeta a nossa santidade, companhias, parcerias, colegas de estudo, namoro, sociedade comercial. Eu tenho que identificar. Olha, irmãos, Gálatas 5, 16 em diante, terminamos a revista dos meninos desse trimestre passado ensinando sobre isso.
fruto da carne, o fruto do Espírito. Eu tenho que saber destas coisas. Andai no Espírito. Início de Gálatas 5. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. E eu tenho que saber identificar quando é a carne e quando é o Espírito. E como é que eu vou saber isso? Pela palavra. Também está escrito em Hebreus 5,14, que é pela prática da palavra que nós vamos saber exercitar as nossas faculdades, para saber discernir não apenas o bem, como também o mal. Romanos 12, 1 e 2, capítulo 2, versículo 2 especificamente, ele diz que nós devemos transformar a nossa mente, pela renovação da nossa mente, para saber qual seja a boa, perfeita, agradável, perfeita vontade de Deus. E como é que eu vou fazer isso? Pela palavra, não tem outro jeito. É o poder da palavra na vida do crente ou não é crente. É religioso. Religioso não entra no céu. Eu vivo repetindo isso para você. Religioso nenhum vai entrar no céu. Eleito convertido, sim. E esse eleito convertido vai saber dessas coisas. Ele vai lutar desse jeito que eu estou dizendo aqui. Então, irmãos, prestem atenção. Amados, citei Gálatas, Paulo de novo. Citei Hebreus, ninguém sabe quem foi o autor. E Pedro faz coro do mesmo jeito. Amados, exorto-vos como peregrinos, cantando ainda agora, como peregrinos, como forasteiros que sois. Estamos desse mundo, mas não somos desse mundo, somos forasteiros. Estamos indo em direção à pátria celeste. Enquanto estamos aqui, somos embaixadores, como Paulo diz aos Coríntios. Somos embaixadores, somos testemunhas de Jesus. Como forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Olha lá em Gálatas, o fruto da carne e o fruto do Espírito. Um milita contra o outro. E Pedro diz de novo, que fazem guerra contra a nossa alma. Eu preciso saber disso. E onde é que eu vou adquirir esse conhecimento e essa sabedoria? Não tem outro lugar, só na palavra de Deus. Eu não gosto muito de palavra não, eu gosto mais de oração. Porque a sua oração não vale nada. Viva orando, não vale nada. Se você não conhece a palavra de Deus, a sua oração não vale nada. É igual a oração das velhas, do texto de Maria, do pessoal do Espiritismo, seja a mesma coisa. Deus vai abençoar, vai, Ele também abençoa esse povo. Ó, todo mundo é criado por Deus e Ele cuida de todo mundo. O próprio Jesus disse, Deus manda o sol e a chuva para justos e injustos, para bons e maus. Não vamos confundir criação com redenção. Criação é para todo mundo, redenção só para os eleitos. E os eleitos vão ver desse jeito que eu estou dizendo aqui, como Paulo disse a esses irmãos aqui, inclusive mostrando para eles o exemplo daqueles que eram tidos como eleitos de Deus, Israel, e não eram. A maioria pereceu no deserto, como o homem diz aqui. Então, irmãos queridos, nós precisamos entender essas coisas. É verdade que nós fazemos parte da criação? É verdade, sim. É verdade que a criação está toda totalmente corrompida no pecado? A criação, o mundo está já no maligno, é pecado, sim. É verdade que nós temos que conviver nesse mundo? O mundo jaz em trevas e nós somos a luz. Exatamente. O mundo jaz em trevas e nós somos a luz para clarear esse mundo. Os eleitos do Senhor. É verdade, tudo isso é verdade. E por isso mesmo, nós temos condições de conviver com uma sociedade secularizada, mundanizada, porém sem ser corrompidas pelo pecado. Versículo 13 do homem aqui. Quando ele diz que estas coisas vos sobrevieram para exemplo, aí ele diz, vocês, seus coríntios agora, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com o pecado, com a tentação, aliás, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Eu cito esse versículo aqui de vez em quando nos estudos. Lembrando, ninguém bote culpa em demônio. Ninguém bote culpa na esposa, que nem Adão. Botou logo culpa na esposa. A esposa botou logo culpa na serpente. Não bote culpa em ninguém, o pecado é seu, o pecado é humano. Não vos foi dada, nem vos será dada, tentação que não possais suportar. Toda tentação é de vocês mesmo, é humana. Não vos foi dada a poder por essas coisas. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ninguém bote culpa em Satanás, a tentação é sua, humana. Porém, pela graça de Deus, pelo conhecimento da redenção, a
provisão para resistir e para suportar essa tentação é divina. Mas Deus, como é fiel, vos proverá força para resistir à tentação. A tentação é minha, vencer a tentação é de Deus, em mim e através de mim. Eu sei disso. Eu fico dando a culpa no marido, na mulher, na escola, no Bolsonaro e não sei quem. Qual é, meu irmão? Você é luz, seja luz. Só isso. Obviamente não pode se misturar com trevas. Eu lembro bem quando minha filha foi para o mestrado em Recife, sozinha. E eu disse para ela: minha filha, não esqueça, você é luz. Você está indo para uma universidade maior, uma cidade maior, sem a minha presença, sem a presença da sua mãe, da sua irmã, você é luz. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se a sua luz não clarear as trevas em que você vai conviver, essas trevas vão apagar a sua luz. Foi o que aconteceu. Ensinamento ela teve. Graças a Deus, ultimamente disse que voltou para a igreja. Com o marido e com os filhos. Graças a Deus. Muito bem, irmãos, então prestem atenção. Eu já disse, a apostasia prática é possível. Arrependimento e perdão também. Perder a salvação, não. Quem apostatou e não voltou mais é porque ele nunca teve a salvação. Ele apenas participou de igreja, até teve as bênçãos que uma igreja leva, a comunhão dos irmãos, a palavra de Deus, como Paulo diz, como Hebreus diz, participou dos dons do Espírito, sim, mas ele nunca fez parte. Por isso que ele saiu. Então, irmãos, olha só. Por isso que a apostasia dele foi completa. Então, olha só, irmãos. Nós precisamos saber destas coisas. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele está tratando de problema específico lá dentro dos Coríntios. Coríntios era uma igreja prostituída. Muito prostituída, a ponto de ter um rapaz dentro da igreja que tinha relações sexuais com a mulher do pai dele. E os irmãos todos sabiam. Era uma igreja toda dividida, time de Paulo, time de Apolo, time de Pedro, time de Jesus, era toda dividida, cheia de gente invejosa, gente rica que não prestava atenção aos pobres. Muito mais pobres do que ricos. Gente arrogante, orgulhosa, que destratou o próprio apóstolo Paulo, desconsiderou o próprio apóstolo Paulo. Gentinha, sujeitinho sem futuro, sem... Disseram isso de Paulo, o apóstolo que levou o evangelho, o apóstolo que disse: vocês são a própria carta, eu não preciso de carta de apresentação para vocês, não. Vocês são a própria carta do meu trabalho entre vocês, escrito nos corações. Eu não preciso de carta escrita para mim. Porque havia essa história, tinha que ter uma carta dos apóstolos para orientar o cara. Eu preciso de carta de ninguém. Pois é. Então, irmãos, Paulo escreveu a esses homens, tratando de problema específico daquela igreja, que não é diferente da nossa. O apóstolo estava alertando para o fato de que, assim como a cultura, no caso de Edom, de Balaão, assim como a cultura idólatra e prostituída dos moabitas corrompeu Israel, a ponto de Deus matar 24 mil pessoas ali. Corrompeu o povo, levou-os à destruição pela ira de Deus, acabou-se a paciência de Deus. A situação dos coríntios não era diferente. Quando ele fala lá sobre a ceia, ele diz: muitos de vocês estão morrendo e ficando doentes por causa dessa esculhambação que é essa igreja de vocês aí. Então, naquele tempo, Deus agia assim. Então, a situação dos coríntios não era diferente. Por isso, Paulo repetiu para eles o exemplo dos israelitas. Como a nossa igreja também não é diferente, eu estou repetindo o que Paulo repetiu sobre os israelitas. É a mesma realidade, a Bíblia é eterna. O pecado é o mesmo. Nós estamos replicando então a admoestação do apóstolo, sabendo que a nossa cultura secularizada também não é diferente da desobediência e prostituição e reclamação de Israel. Nem é diferente da mundanização, prostituição, arrogância, intriga, inveja de Corinto. É por isso que eu tenho que replicar o que eu vejo na Bíblia o tempo todo, e não fazer pregação terapêutica bonita aqui para agradar ninguém. Portanto, meus queridos, o que nós precisamos saber e fazer é, como remidos do Senhor,
pelo estudo e prática da sua palavra, evitar a exposição desnecessária à tentação. Não esqueçam, nós somos pecadores. Então não tem por que eu ficar me expondo em ambientes que levam à tentação, que levam ao pecado. Aí eu tenho que me afastar fisicamente mesmo. Eu não posso deixar de ir para a universidade, a porteira do inferno. Eu não posso deixar de ir, mas eu posso deixar de me reunir com aqueles camaradas que ficam sentados lá no banquinho, fumando maconha, todo mundo vendo. Eu não posso ficar reunido com aquele outro banquinho que está vendo prostituição. Eu não posso ficar conversando com dois amigos, dois homens que ficam se beijando na boca, ou duas meninas. Eu não posso estar ali naquele meio. Isso aí eu posso evitar fisicamente. Quantas vezes eu vi isso na universidade? Na frente de todo mundo. Os guardas da universidade vendo. Mas eles não estão ali para prender ninguém. Então, irmão, nós precisamos saber disso. Há situação em que nós precisamos, se for necessário, sair daquele ambiente. Se oramos a Deus pedindo, Senhor, não nos deixe cair em tentação, como é que eu vou ficar num ambiente de tentação? Se eu peço a Deus para me livrar da tentação o tempo todo, como é que eu vou estar num ambiente de tentação? Totalmente envolvido com aquele ambiente de tentação, de pecado, de prostituição, de corrupção, sei lá o que for. Como? Vai adiantar para quê essa minha oração? Pastor, ore por mim o quê? Orar o quê? Pastor, eu vou decidir pular do prédio. Ore aí para Deus para eu me esborrachar lá embaixo. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Então, irmão, nós precisamos saber disso. Se eu oro a Deus, Senhor, livra-me da tentação, não me deixe cair em pecado, mas livre-me da tentação. Então a coisa mais lógica e sábia do mundo é eu me desviar desses ambientes de tentação. Eu evitar esses locais onde eu sei que o mal e a tentação está presente em muito maior intensidade. Então eu não vou ficar exposto a esse ambiente. Um exemplo rápido. Caso de Ló. Caso de Ló. Ló é um sujeito na Bíblia que, bom, a Bíblia tem os relatos dele desde que Deus julga. Ló era um crente de carona em Abraão. Não há qualquer registro na história de Ló que ele fosse temente a Deus ou algum. Não há nada. Ele era de carona em Abraão. Quando chegou na hora de dividir, Abraão, um homem crente, disse: está aí, não vamos deixar que nossos parentes, nossos pastores briguem por causa disso. Escolha aí. Abraão, que era o patriarca, deu a primazia a Ló. Escolha. Ló, as Campinas do Jordão, maravilha. Eu fico com essa aqui, tá bom. Abraão foi para onde Deus o abençoaria. Pois é, lá diz que Ló foi aumentando seu domínio até chegar em Sodoma e Gomorra. E está escrito lá que Sodoma, os homens eram maus, pecadores contra Deus. Grandes pecadores contra Deus. Está escrito lá em Gênesis capítulo 13, versículo 13. E Ló conviveu nessa situação. Porque lá ele progrediu, uma cidade muito boa para viver, sim, e a tentação dessa cidade. Aconteceu na casa dele, dos camaradas que quererem abusar sexualmente de dois anjos que foram lá tirá-lo de lá. Ó, ele não sabia que a cidade era prostituída. Então como é que ele ficou lá? Porque era bom para ganhar dinheiro, era bom para prosperar, era bom para vender meu gado, ou seja lá o que for. Então, irmãos, eu não posso ficar exposto a um tipo de negócio. Eu já contei para vocês uma vez aqui, eu ia fazer uma sociedade com um camarada. Coisas de Deus. E acordei de manhã, e tomando banho, e escovando o dente, e o tempo todo, Salmo 26 na minha cabeça, Salmo 26 na minha cabeça, e escovando o dente e tudo, e botei a roupa. Eu ia sair, me encontrar com o cara para a gente ir para o escritório de contabilidade, para assinar, providenciar a alteração contratual em que eu estava entrando como sócio meeiro, com capital do negócio dele, e aquele negócio na minha cabeça, Salmo 26, Salmo 26. Quando eu cheguei na porta, Margarete está aqui, eu cheguei na porta, Margarete, me dá aqui minha Bíblia. Salmo 26, Salmo 26, Salmo 26 na minha cabeça o tempo todo, Margarete, me dá aqui minha Bíblia. Aí peguei a Bíblia, abri, Salmo 26. Comecei a ler, quando cheguei no versículo 4. Não me tenho assentado com homens falsos, e com dissimuladores não me associo. Eu sabia que o rapaz que ia me associar era um adúltero, traía a mulher, os negócios dele não eram direito. Eu sabia disso. Aí quando eu li isso aqui, eu digo: meu Deus, peguei o telefone, fulano, eu não vou mais fazer sociedade com você. Aconteceu desse jeito que vocês estão escutando. Mas rapaz, não vou mais, meu amigo.
Você sabe que eu sou crente, eu acabei de ler a Bíblia e a Bíblia me disse que não é para me associar com você. Pronto. Perdi muito dinheiro, se for o caso. Ou deixei de ganhar muito dinheiro, se for o caso. Mas não interessa. Exatamente porque nós precisamos conviver com uma sociedade corrompida, nós precisamos conviver com isso. Também precisamos ter sabedoria para nos afastar, nesse caso até fisicamente, se for preciso. Não é para o mosteiro, não é sair de perto. Eu não já sei que a tentação aqui está grande, então deixa eu sair daqui. De locais, de pessoas, de seus costumes que possam comprometer a minha santidade, possam comprometer a minha relação com Deus. O que é que eu estou fazendo aqui? Como discernir essas coisas? Na palavra de Deus. É pela palavra, é pela prática da palavra, Hebreus 5,14. É pela prática da palavra que nós aprendemos a discernir não apenas o bem, como também o mal. É pela prática da palavra. Precisamos da palavra, irmão, para saber identificar os limites da nossa convivência com a sociedade. Exatamente para que não sejamos secularizados, mundanizados. A igreja, instituição, perdeu essa noção. Perdeu, mas é totalmente essa noção dos limites da convivência com a sociedade. Ah, nós temos que salvar o mundo. Que salvar o mundo o quê? Você já está totalmente corrompido dentro do mundo do mesmo jeito. De vez em quando eu recebo de um pastor feijoada, não sei o quê, para angariar dinheiro. Como é que a Bíblia diz que a igreja tem que ter dinheiro? Dízimos e ofertas. É a única forma. Quem é que faz feijoada, bingo, não sei o quê, não sei o quê? Clubes, mundo. Pois é, a igreja faz também. Perdeu a noção do marco divisor, digamos, o divisório entre quem é santo e quem não é santo. Está a mesma bagaceira, como se diz aqui na Paraíba. A palavra de Deus nos ensina isso. A palavra de Deus nos ensina isso. O camarada é pastor, ele tem credenciais pela palavra para ser pastor? Tem não, mas tem as credenciais da igreja. Então pronto, a palavra foi para o beleléu. Não adianta, não vai dar certo esse negócio. É por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus diligentemente. E orar para Deus nos dar capacidade para pôr em prática. Para que a gente saiba qual é a vontade de Deus. E orar para que Deus nos dê condição de pôr a vontade dele em prática e não a nossa. Como também ensina Paulo. Falei ainda agora e de vez em quando eu cito Romanos 12:2. E não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E onde é que eu tenho esse ensinamento? Na palavra, não tem outro jeito. Como é que eu vou transformar minha mente? Tirando o que eu tinha do mundo caído, que eu ainda vivo nele, para colocar agora informações do mundo remido, segundo a palavra de Deus. Não há outro jeito. Não há outro jeito. É por isso que às vezes eu até brigo, discuto, não sei o que, porque oração. Que oração, meu amigo? Se você não conhecer a Bíblia, a sua oração não vale nada. É um simples rito religioso. É assim, irmãos. É conhecendo a palavra e usando a revelação da palavra. Aqui neste caso, Paulo mostrando a triste experiência dos israelitas, para mostrar a esses irmãos de Corinto e a nós, porque a palavra é eterna, que estas coisas lhes sobrevieram a eles lá, os nossos pais, como exemplos, e foram escritas para advertência nossa. A longanimidade de Deus tem um limite. De nós outros, sobre os quais o fim dos séculos tem chegado. Portanto, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Já disse para vocês aqui do jovem que frequenta aqui nos igrejas, de vez em quando aparece aqui, ligou para mim um dia: pastor, se eu me arrepender na última hora, eu sou salvo? Disse: é. Aí eu completei: o problema é você saber qual é a última hora. Quer dizer, o cara está querendo continuar na bagaceira dele, na maconha, o farro, o que for, e deixa que na última hora eu me arrependo. E como é que tu sabe qual é a última hora?
Obviamente esse cara não é crente. Ele está querendo dar um jeitinho na história do ladrão da cruz, na história do ladrão da cruz, para me arrepender na última hora. Sim, quem te disse qual é que vai ser a última hora? Como é que tu sabes? Podia ser agora, na hora que eu estava dando a resposta para ele, puf, caiu duro com AVC ou com infarto. Pois é. Então o cara quer ser consolado pela palavra terapêutica, para ele conviver muito bem, obrigado com os seus pecados. Não, isso eu vou levando. E o problema aumentando, eu vou levando. E o problema aumentando, igual a história da rã dentro da frigideira, com água aquecendo devagarinho, ela fica ali, ela vai morrer e não pula. Se você pegar uma rã e botar numa frigideira com água quente, ela bate lá e pula fora na hora. Mas se você botar água fria, com uma giazinha lá dentro, e botar no fogo e for aquecendo bem devagarinho, ela vai morrer cozida e não pula. Ela foi se acostumando com a temperatura da água, foi se acostumando, aquilo não a agredia mais até que ela morrer cozida. Assim é o pecado. Se você não sair, ele vai aumentando, vai deixando você cada mais insensível para a palavra, cada vez mais impermeabilizado. É assim. Aí quando não tem mais jeito, pronto, estourou. Estou no inferno, não tem mais jeito. Olha, irmãos, por isso mesmo, replicando a advertência do apóstolo para a igreja de Cristo, como ele fez para a igreja de Corinto, isso vale para nós, nós insistimos em repetir tudo para a nossa igrejinha, e agora terminando com os 2 últimos versículos que nós lemos aqui, que são o 14 e o 15, eu nem li na hora, li só até o outro. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Idolatria aqui não é pegar Maria e botar no ombro e sair, não. É qualquer coisa depois da desobediência. Qualquer coisa depois da desobediência está enquadrada em idolatria. Prostituição, o que for. Corrupção, o que for. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Os coríntios não eram metidos a sabido? Julgai, pois, o que vos digo. Então é isso. Replicando essa advertência do apóstolo, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Vamos repetir, idolatria é qualquer coisa depois da desobediência. Envolve todo tipo de corrupção, prostituição, o que for, provocados pela desobediência. Aí a gente conclui também como o apóstolo. Falo como a criteriosos, julgai, pois, o que vos digo. Que Deus, pela sua graça, aplique a sua palavra em nossos corações, a fim de que tenhamos poder para viver em santidade de vida que agrade o nosso Senhor, para louvor da sua glória. Amém.